Livro de Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 19 ao verso 33, o tema também já está aí na tua tela. Jamais esqueça das promessas de Deus. É o tema que nós vamos tratar aqui nesta manhã e vamos deixar Deus falar ao nosso coração. Amém? Mas alguém encontrou o texto? Escreve para nós aí. A irmã Edna Krieger já encontrou também a referência bíblica. Então nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor aqui ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura, irmãos, que diz assim, ó. A partir do verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assenta-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a sua grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amém, irmãos? Até aqui é a leitura da palavra do Senhor para nossa meditação e cremos que Deus vai falar ao nosso coração através desta palavra. Irmãos, nós vemos aqui um tema que está aí na tua tela, um tema muito sugestivo, baseado em Lamentações, capítulo de número 3, a partir do verso de número 19. Jamais esqueça das promessas de Deus. O texto que eu quero destacar aqui nesta manhã ao meu e ao teu coração é principalmente o verso de número 21. O que saltou ao meu coração é o verso de número 21, em que ele diz, ó, disto me recordarei, ou disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em algumas outras versões, essa palavra ela está escrita de uma outra forma. Em algumas versões diz assim, ó, trarei ao meu coração ou me lembrarei daquilo que me traz esperança. Então aqui o escritor, que no caso é Jeremias, ele está falando consigo mesmo. Ele está escrevendo aqui também para que nós entendamos a sua mente, o seu coração. Inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, olha, traga à memória, traz na tua mente, no teu coração, isso nos momentos de crise, nos momentos de adversidades, nos momentos que parece que já não tem mais o que fazer, parece que já não tem mais alternativas, traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos cercados pela crise, por exércitos inimigos, a enfermidade, os problemas têm se avolumado, e nós olhamos para aquela situação e realmente, irmãos, não tem o que fazer.
Diante do cenário, a nossa força, ela é pequena demais. Mas quando, mesmo diante de circunstâncias e situações adversas, nós começamos a lembrar e trazer a esperança ao nosso coração, nós vamos nos fortalecendo e nos capacitando para enfrentar aquela guerra. A Bíblia diz que a esperança adiada, ela traz tristeza ao coração. Então, quando nós perdemos a esperança, não temos mais expectativa de vida, de vitória, acabamos deixando de lado as promessas que Deus tem para nós, o nosso coração vai sendo entulhado de medos, de vergonha, o desespero toma conta, e o diabo começa a ativar gatilhos na nossa alma de depressão, de pânico. A angústia começa a tomar conta e o inimigo vai tendo legalidade, irmãos, para entrar e acessar os nossos sentimentos. Nesta manhã, irmãos, Deus está falando ao nosso coração isso de uma forma muito clara. Que mesmo em situações adversas, nós temos que trazer à nossa memória, temos que puxar na nossa memória aquilo que nos traz esperança. Não temos que ficar olhando para a situação adversa. É claro que o gigante está ali. É claro, irmãos, que o exército inimigo muitas vezes é mais poderoso do que nós. É óbvio que muitas vezes o problema é tão grande e nós olhamos para o espelho e realmente é verdade, nós não temos o que fazer. Mas nesse cenário, Deus está dizendo, através desta palavra, que mesmo diante dessas situações, nós temos que trazer ao nosso coração, buscar aquilo que traz esperança. Mas como assim, pastor? Como que isso funciona? Nós vamos tentar entender isso aqui. Lá no livro de Josué, irmãos, no capítulo de número 14, nós vamos ver Calebe. Ele vai fazer isso, ele vai trazer as promessas de Deus, e essa promessa vai trazer esperança ao coração. Ele manteve a promessa de Deus por muitos anos no seu coração, e essa promessa trouxe a esperança. Por isso, o tema é: jamais esqueça das promessas de Deus. Não esqueça das promessas. Anote elas. Guarde as promessas. Escreva no lugar ali em que você tem acesso a elas, para você lembrar das promessas, e essa promessa vai trazer esperança. E nos momentos de luta, é essa esperança que vai fazer você vencer as adversidades, os inimigos, glorificando e adorando ao nome do Senhor. Olha só, Josué capítulo 14, a partir do verso 6, olha o que a Bíblia diz ali, ó. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Presta atenção, irmãos. Aqui quem está falando isso é Calebe. Com quem que ele está falando isso? Ele está conversando com Josué. Josué aqui entrou com o povo na terra prometida. Você lembra que lá em Números capítulo 13 e 14, o povo iria entrar na terra com Moisés ali, mas eles duvidaram, os espias se negaram a entrar na terra por causa de gigantes. Naquele dia, Calebe e Josué se levantaram, intercederam por Moisés, falaram bem da terra e falaram: olha, é verdade que tem gigante, mas se Deus for conosco, Ele vai nos fazer herdar a terra. Mas o povo não creu neles, eles creram nos outros espias. Por isso, irmão, Josué e Calebe
juntamente com aquela nação, passaram 40 anos no deserto. 40 anos andando em círculos, sem entrar na terra da promessa. E aquela geração de 20 anos para cima pereceram no deserto. Os únicos que estavam vivos aqui eram Josué e Calebe. Aqui agora eles estão nessa terra da promessa, mas ela ainda não tinha sido na sua totalidade conquistada. Haviam ainda regiões dentro de Canaã, da terra prometida, que Deus ainda estava entregando para a nação, para Israel, e eles teriam que enfrentar os gigantes ali para conquistar essa terra. É nesse momento, irmãos, que Josué recebe Calebe, e Calebe está aqui falando com Josué. Olha só. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Irmãos, nessa época aqui, que Calebe está conversando com Josué, já fazia mais de 40 anos que Moisés havia morrido. Mais de 40 anos depois, Calebe chama Josué para conversar e diz: olha, Josué, você sabe o que o homem de Deus falou para nós. Você estava comigo naquele dia. Você ouviu as palavras de Deus através de Moisés, e nesse momento eu estou trazendo esta palavra aqui, porque agora eu quero a terra que Deus me deu. Olha que coisa incrível, irmãos, a mente, a postura, a forma como Calebe está aqui, agindo diante do desafio que ele tinha para enfrentar. Ele estava lembrando da promessa. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós temos que lembrar, irmãos, jamais devemos esquecer as promessas de Deus. Quando nós guardamos no nosso coração a promessa, guardamos no nosso coração a palavra, quando diante dos desafios da vida, diante dos gigantes que nós temos que enfrentar, as cidades fortificadas, quando nós temos essa promessa viva no nosso coração, ela produz esperança para nós alcançarmos, para nós vivermos, para nós lutarmos, para nós orarmos mais, para nós continuarmos lutando, mesmo que a circunstância está dizendo que não adianta mais, mas em algum momento houve uma promessa. Em algum momento lá atrás Deus liberou uma palavra. Em algum momento na nossa trajetória Deus disse: olha, eu sou contigo, não te espantes, não tenha medo. E muitas vezes, irmãos, no decorrer da caminhada, o tempo vai passando, nós vamos esquecendo de trazer ao nosso coração, na nossa memória, aquilo que nos traz esperança. Nesta manhã, Deus está falando comigo, Ele está falando com você. Ele está dizendo: filho, faz uma retrospectiva. Filha, lembra das promessas. Olha o que eu falei, o que eu ministrei sobre a tua vida, e muitas vezes agora chegou o momento, o motivo pelo qual Deus fez aquela promessa era justamente para esse tempo agora, para aquilo que você está enfrentando nesse tempo. Você consegue entender o que Deus está falando hoje aqui? Calebe fez isso, ele trouxe a memória. Aí ele diz assim no verso de número 7, olha só: da idade de 40 anos era eu. Naquele momento eu tinha 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta promessa ou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Caleb, irmãos, ele está trazendo uma promessa que ele recebeu há 45 anos atrás. Ali com 40 anos de idade, Moisés disse: Caleb, como você não duvidou, como você creu, esta terra que você pisou será tua perpetuamente. Deus, ele vai te conservar em vida para você entrar nesta terra. Agora eles estão aqui prestes a entrar na terra. Ele está dizendo: Josué, tá vendo aquela terra ali? É minha. Josué poderia ter dito: mas como que essa terra é tua? Você estava comigo naquele dia. Deus usou Moisés naquele dia. O homem de Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele disse que aquela terra seria minha. Agora, na hora de conquistar, eu vou conquistar essa terra. É essa ali, não é outra, é aquela. Caleb, irmãos, estava trazendo à memória aquilo que trazia esperança. Nesta manhã, Deus está dizendo que Ele te prometeu uma terra. Ele falou que faria algo na tua vida, mas quando nós não trazemos à memória, irmãos, a promessa de Deus, nós vamos começar a perder a esperança. Você pode adorar ao nome do Senhor nesta manhã? Quanto tempo faz a promessa? O que Deus falou para você? Nesta manhã, irmãos, Deus está falando muito claramente ao meu e ao teu coração. Tem uma terra reservada. Tem um lugar que Deus preparou. Tem algo que Ele disse que faria na tua vida. Mas se nós, irmãos, esquecermos a promessa, ou seja, não trazermos à memória o que nos traz esperança, nós vamos chegar diante dos gigantes que estão nessa terra e a nossa força será pequena. O medo toma conta do coração. Nós não temos forças para orar, nós não temos forças realmente para acreditar no que Deus falou, porque nós acabamos esquecendo a palavra, o que nos traz esperança. Mas nesta manhã Deus está dizendo: aquela promessa está de pé, eu não esqueci, mas eu preciso que você se lembre dela. Nesta manhã, irmãos, Deus está te fazendo lembrar das inúmeras promessas, das palavras que foram liberadas sobre a tua vida, dos Moisés que atravessaram o teu caminho, das muitas vezes que Deus falou que faria na tua vida, e nesta manhã Ele está trazendo ao teu coração para que você tenha esperança novamente e saia dessa condição de prostração, de desânimo, de fraqueza, de miséria, e comece a se levantar mais uma vez para viver aquilo que Ele tem para você. Você está entendendo isso nesta manhã? Você pode glorificar ao nome do Senhor? Olha, irmãos, Caleb falando com Josué em Josué 14:10, dizendo: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se não fosse para eu conquistar essa terra, eu já estava morto. Se Deus não tivesse um plano na minha vida, eu não estava mais aqui, porque todos os que entraram comigo ali já morreram, só eu estou vivo e você, Josué. A nossa geração pereceu.
Mas como tinha uma promessa, como tinha uma palavra, como lá atrás eu não duvidei do Senhor, eu criei na promessa do Senhor para minha vida. Deus me conservou, Ele me trouxe até aqui, Ele me fez atravessar os desertos ali, Ele me conservou com vida todo esse tempo. Por quê? Porque a promessa dele não envelheceu, meu corpo envelheceu, eu atravessei o deserto, mas Deus tem me conservado até aqui, porque aquilo que Ele me prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Aleluia! Ele diz ali, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Um menino, 85 anos, um piá, começando a vida. Não, irmãos, já era alguém maduro. Mas apesar da idade, apesar do tempo que passou, ele estava dizendo, olha, Deus me conservou com vida, e se Deus não me deixou ser destruído no deserto, se Deus me fez entrar nesta terra, atravessar o Jordão, é porque a promessa dele está de pé sobre a minha vida. Nesta manhã, irmãos, Deus está me usando aqui para dizer para você, nenhuma das promessas do Senhor caíram por terra. Se Ele te sustentou com vida até aqui, se Ele te manteve de pé até aqui, é porque as promessas do Senhor sobre a tua vida vão se cumprir, mas para que elas se cumpram, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Você está pronto para fazer isso nesta manhã? Você está pronto para tirar os pensamentos de condenação? Você está preparado para lembrar, para revisitar aquela promessa? Pastor, mas eu já tinha esquecido, estava engavetado, e Deus está dizendo, não, negativo, traz a memória. Pastor, mas parece que o tempo passou. Não, traz a memória. Mas agora o cenário mudou. Deus está dizendo, não, traz a memória. Volta a ter esperança, volta a acreditar. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se ela foi liberada sobre a tua vida, ela quer cumprir e vai cumprir aquilo que lhe apraz, aquilo que apraz o coração de Deus. É Deus quem falou. Aleluia! Você pode adorar a esse Deus nesta manhã. Verso de número 11, olha só, irmãos, o que a esperança fez com Caleb. Ele diz assim, e ainda hoje estou tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. A força dele aqui, irmãos, não era para deitar numa cama ali, deitar debaixo de uma árvore, ou numa rede ali para balançar e descansar. A força dele aqui, o ânimo dele aqui é para a guerra. Nesta manhã Deus está te chamando e dizendo, eu quero que você esteja animado para a guerra. Eu quero que você esteja pronto para a guerra. Eu quero que você se levante para a batalha. Desperta, se coloque em pé, vai para a oração. Começa a clamar na minha presença, traz à memória aquilo que te traz esperança, traz à memória, pega nos cadernos ali o que você anotou, as promessas que eu fiz na tua vida e coloque, começa a regar essas sementes com lágrimas novamente e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Deus está falando nesta manhã, irmãos, com vidas aqui que têm promessas que talvez ficaram esquecidas no passado. Algumas coisas que por um tempo você acreditou, mas parece que agora não acredita mais.
E Deus está dizendo, não esqueça da promessa, não esqueça da palavra, não esqueça o que eu liberei sobre a tua vida, traz à memória o que te faz ter esperança, começa a crer mais uma vez, acredita de novo, está chegando o tempo de eu cumprir na tua vida, mas o cumprimento da promessa depende do teu posicionamento, do meu posicionamento diante da palavra de Deus. O diabo, irmãos, ele é especialista em roubar a nossa esperança. De vez em quando ele bate ali na porta do coração dizendo que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não tem jeito, que não tem como, que não adianta mais lutar, que o tempo já passou, isso era naquele tempo, era no passado, mas agora não é mais bem assim, agora já não é desse jeito, e naquele tempo poderia acontecer, mas agora não pode mais. É mentira. É mentira do diabo, é mentira do inferno, é mentira dos demônios. E nesta manhã as mentiras estão caindo por terra. E Deus vai trazer a verdade. Existe uma terra para conquistar. E existem gigantes nesta terra. Existem desafios nesta terra. Isso é verdade. Porém, irmãos, se nós trazermos à nossa memória o que nos traz esperança, Deus, ele vai entrar conosco nesta guerra, nesta batalha. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é quem nos cura, Ele é quem dá o livramento, Ele é o nosso recurso, Ele é quem faz o milagre na nossa vida. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não tem a ver comigo, irmãos, não tem a ver com você, não tem a ver com a força do nosso braço, tem a ver com a esperança viva, uma fé firmada na palavra de Deus. Aí sim, irmãos, nós vamos começar a viver as promessas do Senhor em nossas vidas. Por isso, em Lamentações, irmãos, ele diz ali para nós, no verso de número 21, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras versões diz, trarei à minha memória, trarei ao meu coração aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança. É uma decisão. Muitas vezes nós estamos tão presos, irmãos, no noticiário da semana, no que está acontecendo no nosso país, ali, em tantas coisas que tiram o nosso foco, e Deus está dizendo, começa a lembrar da palavra, lembra da promessa. Não deixe o diabo cirandar a tua mente aí, te fazendo lembrar, ocupando a tua mente com outras coisas. Não. Caleb, por 45 anos, ele conservou firme a promessa, e no momento de entrar na terra, ele guardou a promessa. Por isso, ele ainda tinha força, ele tinha vigor, ele tinha saúde, ele tinha vida, porque a promessa o conservou desta forma. Eu sempre cito aqui, irmãos, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se no dia da batalha, irmãos, nós esquecermos da promessa, duvidarmos da promessa, a nossa força será pequenininha. O gigante vai ser muito grande, vai parecer maior do que ele realmente é. Mas se nós nos conservarmos firmes, pautado na palavra de Deus, não em palavras de homens, não em emocionalismo humano, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da revelação de Deus ao nosso coração, do que Deus liberou, o que Ele falou. Essa é a garantia, irmãos, para a nossa vitória, para os milagres, para uma vida de prosperidade, para o nosso ministério, irmãos, romper com poder e autoridade sobre a face da terra, para a nossa casa ser transformada, o marido ali ser impactado, a esposa ser impactada pela glória de Deus, os filhos serem salvos, arrancados de uma vida de pecado, uma vida dissoluta, para viverem o chamado de Deus em suas vidas. Isso está pautado em promessas, porque a fé vem pelo ouvir.
A fé vem pelo ouvir, é ouvindo a voz, ouvindo a palavra de Deus, irmãos, que nós temos fé em nosso coração. Por que nós podemos ter esperança e devemos lembrar das promessas? O verso 22 ele diz assim, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas a cada manhã, ou são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor e a minha alma, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. A cada dia, irmãos, a cada manhã, a misericórdia do Senhor tem se renovado sobre a nossa vida. Quando nós acordamos no novo dia, nesta quarta-feira, por exemplo, as misericórdias se renovaram, e é Deus dizendo para mim e para você, lembra da promessa, traz ao teu coração aquilo que te traz esperança, porque a minha misericórdia, o meu amor sobre a tua vida, a minha graça sobre a tua vida já se renovou. Aleluia! Você pode adorar ao nome do Senhor aonde você está. Você pode glorificar a esse Deus nesta manhã. Talvez você chegou aqui cabisbaixo, chegou aqui desanimado, dizendo, ó céu, ó vida, o que está acontecendo? Por que a minha vida é desse jeito? Por que sempre é a mesma coisa? Não, irmãos, não. Se levanta, lembra das promessas. Não esquece que Deus falou para você, como Caleb, eu já citei aqui, 45 anos ele conservou no seu coração uma palavra que foi liberada por Moisés sobre a sua vida, e a cada dia ali naquele deserto, a misericórdia do Senhor ia se renovando sobre ele. No verso 24, irmãos, Lamentações 3:24, o escritor diz assim, a minha porção, o meu alimento, porção aqui é o meu alimento, é o Senhor, ou seja, eu me alimento dele. Diz a minha alma, portanto, nele esperarei, eu vou esperar nele, é dele, por ele, todas as coisas, é ele a minha esperança. Quando o nosso alimento, irmãos, e alimento aqui, porção, fala daquilo que nós temos necessidade dia após dia, quando nós nos alimentamos nele, como o nosso corpo físico precisa do pão terreno, aí sim ele se torna a nossa esperança. Aí o verso 25 diz assim, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, aqueles que prestam atenção nele. Se ater é prestar atenção nele. Para a alma que o busca, Deus é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio aqui, irmãos, não é apenas o silêncio natural de alguém que não está falando nada, porque muitas vezes nós vamos falar, mas esse silêncio aqui é o silêncio da alma. Uma alma que não grita, uma alma que não duvida, uma alma que não amaldiçoa. Alguém que dentro do seu coração está em paz, está tranquilo, apesar do deserto, apesar dos gigantes, mas a sua alma está tranquila em Deus, porque Ele traz a sua memória, Ele traz a essa alma, a esse coração, aquilo que traz esperança. Aleluia! Verso 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. O que é o jugo da mocidade? São os ímpetos. A mocidade é assim, muitas vezes é inconsequente. Muitas vezes não espera. Quando nós somos jovens, quando somos moços aqui ou moça,
Aquele ímpeto de falar, de fazer, de agir, de reagir, muitas vezes vai atrapalhar aquilo que Deus tem. E na verdade nós temos que esperar em Deus. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento. E muitas vezes nós confiamos na força da nossa juventude. Mas Calebe era diferente. Aqueles que esperam em Deus, a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, irmãos, no capítulo 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A partir do verso 29, capítulo 40 de Isaías, verso 29, ele diz assim, dá vigor ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão. Mas como assim o jovem? O jovem é forte, sim. Mas o ímpeto do jovem, muitas vezes, o ímpeto inconsequente da nossa alma, muitas vezes nos impede de esperar em Deus, de trazer ao nosso coração aquilo que nos traz esperança, e começamos a inverter, enfiando os pés pelas mãos, como diz o ditado popular, e não confiamos em Deus, e por não confiarmos em Deus, nós cansamos. Por não esperarmos em Deus, nós enfraquecemos. Por não trazer à nossa memória aquilo que traz a esperança, nós desanimamos. Mas nesta manhã Deus está falando ao nosso coração. Não é a tua força, não é o teu braço, não é o nosso intelecto, não é a nossa capacidade, não é aquilo que nós temos condições de fazer, não é a nossa network, é a nossa rede de amizade, os nossos contatos que vão mudar a nossa história. Porque quando nós confiamos em tudo isso, acontece aqui, os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão. Jovens aqui é aqueles que confiam em si mesmos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem sabe na vida você está caminhando cansado, cansada. Talvez você está sobrecarregado, sobrecarregada, depressivo, amargurado, mas nesta manhã Deus está dizendo: controla o ímpeto da juventude. Pastor, mas eu nem sou tão jovem assim, mas o ímpeto da juventude é esse, confiar em si mesmo. É eu faço, é eu posso, sou eu quem abro as portas, é o meu jeito que vai resolver a situação. Não, isso é o ímpeto da juventude. Bom é para o homem suportar a sua mocidade esse ímpeto, assentar-se solitário e ficar em silêncio. Olha só, bom para o homem assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, ou seja, não reaja, não tenta lutar com as tuas mãos. Porque o Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a sua grande, ou a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ou seja, irmãos, nós podemos até passar por momentos de provações na vida, mas esses momentos eles não duram para sempre. E mesmo quando nós estamos atravessando os desertos da vida, nós temos que trazer à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que nos traz a esperança. Por isso Deus está falando nesta manhã, o título está aí na tua tela: jamais, nunca, jamais esqueça das promessas de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? O Salmo de número 103, muito conhecido, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi, irmãos, estava falando com ele mesmo aqui, dizendo: minha alma, ó Davi, presta atenção, Davi, acorda, não esquece dos benefícios do Senhor. O que é o benefício? É a bondade, é o favor de Deus, é aquilo que Deus quer fazer ao nosso coração. E quando nós lembramos quem Deus é, o que Ele prometeu para nós, os benefícios que Ele tem para a nossa vida, o quanto Ele é poderoso na guerra, na batalha, nós começamos a trazer ao nosso coração, à nossa memória, algumas coisas que nos trazem esperança. Hoje Deus está renovando a tua esperança. Deus está trazendo à memória aquilo que Ele te prometeu. Tem algumas coisas que você esqueceu no decorrer da caminhada. O teu coração se encheu de preocupações, de afazeres, correndo para cá e para lá como Marta. Mas nesta manhã Ele está trazendo a tua memória, dizendo: filha, lembra daquela promessa, daquele dia, naquela noite, aquela palavra que eu liberei sobre a tua vida, que eu falei que faria no teu casamento, que eu prometi que faria na vida do teu filho, da tua filha. Por que você está com medo agora? Por que você está desesperado agora? Por que você está aí cabisbaixo, desanimado? Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Filha, levanta, ora, clama, declara a promessa, traz à memória o que te traz esperança, lembra. Deus está te fazendo lembrar nesta manhã o que você esqueceu, o que ficou para trás, aquilo que você já não acredita mais. Deus está dizendo: não acredita, através dessa fé eu vou fazer acontecer na tua vida, mas traz à memória aquilo que te traz esperança. Você pode adorar ao nome do Senhor nesta manhã, aí onde você está. Adore ao nome dEle agora, glorifique o nome dEle. Davi está dizendo aqui no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque nós podemos em algum momento esquecer. Por que ele está dizendo, alma, não esquece? Porque em algum momento ele poderia esquecer. Então ele está dizendo, eu quero guardar na minha memória, no meu coração. Quais são os benefícios do Senhor? No verso 3 ele diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Está vendo? Davi estava trazendo a memória, lembrando que Deus é um Deus perdoador. Ele sabia disso. Ele já tinha sido perdoado. Quantas vezes você já foi perdoado? Quantas vezes Deus já usou de misericórdia sobre a tua vida? Por que você está esquecendo agora, dizendo que acabou? Quantas vezes Deus já te levantou, te colocou de pé de novo? E Deus está dizendo, traz a memória, lembra disso, eu quero te levantar de novo. Se posiciona mais uma vez na minha presença. Davi dizendo, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara de todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Ele nos coroa aquilo que nos cerca. Coroar é isso, é cercar, é honrar. Quem enche a tua boca de sorte e que a tua mocidade se renova como a da águia. Davi estava lembrando, a mocidade se renova, a esperança se renova, as promessas se renovam sobre a nossa vida. Todos os dias tem uma porção nova da misericórdia. Nós vivemos de glória em glória, de graça sobre graça. Nós vamos rompendo de fé em fé. Mas para isso nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Jamais podemos esquecer das promessas do Senhor para as nossas vidas.
Talvez você era uma menina ainda, 15 anos de idade, Deus fez uma promessa, está de pé. Quem sabe foi lá no início do casamento, lá ainda no primeiro ano, Deus fez uma promessa, pastor, mas já passou 30 anos, está de pé. A palavra é simples nesta manhã, irmãos. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Lembra disso, Ele é a justiça, Ele é o juízo. Traz a memória. Nessa peleja não tereis que pelejar. Deixa Deus lutar por você. Deixa Ele trabalhar por você. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Trazer à memória o que traz esperança. A partir daí, pode ter passado 45 anos como Caleb, mas a nossa força será a mesma, como naquele dia, para entrar, conquistar a terra, colocar por terra as muralhas, derrubar os gigantes. Mas se nós perdermos a promessa, perdemos a esperança, e o diabo sabe disso, vai ficar difícil. Por isso, nesta manhã, Deus nos reuniu aqui para nos fazer lembrar e trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Você pode adorar a Deus nesta manhã, você crê nesta palavra hoje aqui, então escreve para nós no nosso chat ao vivo. Nós vamos, irmãos, ouvir mais um louvor aqui nesta manhã. E com esse louvor, nós vamos adorar a Deus, irmãos. Nós vamos glorificar ao nome do Senhor aqui nesta manhã através desse louvor, aí onde você está. Abra o teu coração agora, traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Lembra daquilo que te traz esperança hoje aqui. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Ele quer te renovar aqui. Ele quer trazer esperança ao teu coração. Talvez você chegou aqui enfermo, doente, crises em várias áreas da tua vida. Mas Deus quer encher o teu coração de esperança nesta manhã. A palavra dele para você. As misericórdias dele já se renovaram, apesar das acusações do diabo. Mas as misericórdias se renovaram mais uma vez. Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para prover na tua vida o que você necessita. Ele está pronto para perdoar o teu pecado, mas você precisa se posicionar hoje. Se levanta. O Espírito Santo vai te renovar nesta manhã. Cadeias espirituais, enquanto eu ministro aqui, estão sendo quebradas na mente, no coração, acusações. Correntes estão sendo rompidas agora para você romper em várias áreas da tua vida, para você crescer, se desenvolver, viver o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, como uma águia subindo para voar alto, glorificando e adorando ao Senhor nesta manhã. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Tenho certeza que Deus vai operar em nosso meio hoje aqui, mais uma vez, nesta manhã tão abençoada que o Senhor nos concedeu para estarmos ouvindo a sua poderosa palavra. Amém? Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos aqui na nossa programação, Pai. São vidas de diversas partes do nosso país que estão conectadas conosco em oração agora. Após a ministração da Tua palavra, uma palavra que trouxe esperança ao nosso coração. Uma palavra que nos fez lembrar das Tuas promessas para com a nossa vida, como Davi, Senhor, ele lembrava, como Caleb, que se lembrou, Senhor, e guardou uma promessa ali por 45 anos na sua alma. Da mesma forma, Senhor, hoje aqui nós temos vidas ali do outro lado da tela,
que estão lembrando e relembrando e trazendo à memória promessas antigas, mas que no mundo espiritual não são promessas velhas, são promessas novas, como se o Senhor tivesse falado nesse exato momento. Não envelheceram, Pai. O tempo, Senhor, aqui para nós passou, mas a Tua promessa está de pé. No tempo certo, Senhor, ela estará se cumprindo. Senhor, este é o tempo da frutificação, da multiplicação, de milagres sobre as nossas vidas, Pai. Tem vidas aqui que estão conosco no nosso chat ao vivo, que vão viver, Senhor, esse tempo de multiplicação e de milagres como eles nunca viveram em suas vidas. Nesta manhã, Senhor, começa a trazer à memória todas as promessas que o Senhor fez para esse homem, que o Senhor fez para esta mulher. Senhor, em nome de Jesus, agora levanta, Senhor, a Tua igreja com esta coragem, com essa intrepidez, ousadia. Que o nosso coração seja como o coração de Caleb, Pai, que guardou, que reteve a promessa, que não duvidou, Senhor, daquilo que o Senhor falou através de Moisés para ele, Pai. Nesta manhã, Senhor, começa a tocar em vidas que estão ali do outro lado da tela, Senhor, aqueles que estão nos assistindo na madrugada também, que vão ouvir esta mensagem pela madrugada, Pai. Abençoa a vida deles também, toca nesse coração, nesta alma, naqueles que estão aqui ao vivo, no nosso chat ao vivo, que estão escrevendo aqui agora, Pai. Oh, Senhor, ministra a Tua ousadia, esta coragem. Nesta manhã, Senhor, o demônio da depressão já está batendo em retirada agora, ele não tem mais gatilhos na nossa alma. O medo, Senhor, não vai tomar conta da nossa vida, mas é a esperança, é a alegria, a coragem, a ousadia, Senhor, e a Tua igreja está se levantando desta forma, nesta manhã de quarta-feira, para viverem, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para os Teus filhos. Senhor, vai levantando homens e mulheres poderosos, levanta uma igreja poderosa sobre a face da terra, vai despertando o Teu povo neste tempo, Senhor. Começa a levantar os Calebes, começa a levantar homens e mulheres intrépidos como Leão, vai levantando esta mulher, vai levantando esse homem, Pai, dentro desse lar, dentro desta casa. Senhor, não tem margens para nós duvidarmos de Ti. Senhor, a Tua palavra nunca, jamais voltou vazia. E, Senhor, não é na nossa vida, não é na nossa casa que o Senhor vai falhar. Ah, Senhor, nesta manhã começa a trazer a esperança, a trazer alegria a esse coração. Vidas que chegaram aqui desanimadas, vidas que chegaram aqui com dúvidas, com medos, ó Pai, mas hoje aqui, Senhor, a Tua unção, a Tua glória, a Tua presença, Pai, já está entrando ali naquela casa, nesta facção, ali, Senhor, nesta empresa, nestes negócios, ó Pai. Começa a levantar agora a Tua igreja, começa a levantar agora o Teu povo, começa a ministrar agora a Tua unção sobre estas vidas, a unção que despedaça o jugo da doença, da enfermidade, da depressão, o jugo, Senhor, da feitiçaria, da bruxaria, todo jugo agora que tem aprisionado a Tua igreja, que tem aprisionado o Teu povo. Nesta manhã, Senhor, eu creio que o Senhor já está operando, que o Senhor já está trabalhando, que a Tua glória, a Tua presença já estão superabundando sobre as nossas vidas. Senhor, vem com a Tua glória, vem agora com a Tua presença, vem agora, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo e começa a tocar em vidas, começa agora a tocar em lares, em famílias, ó Pai. Começa agora a ministrar a Tua unção, começa agora a ministrar a Tua glória, começa agora, Senhor, a ministrar a Tua presença aqui em nosso meio. Vem, poder de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Jesus, agora sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esse lar, Senhor, ali na vida material desta mulher, nesta empresa, nesta loja, Senhor, ali naquela causa na justiça que está trancada há tanto tempo. Nós declaramos a vitória agora, o milagre agora. Nós vamos conquistar esta terra como Caleb conquistou, como Josué conquistou, como eles creram em Ti, Senhor. Assim também é a nossa fé aqui nesta manhã, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Pai. Ah, Senhor, eu oro por vidas que têm uma causa na justiça.
Senhor, está trancada ali há tanto tempo, há tantos anos, mas chegou o tempo, Senhor, do milagre, chegou o tempo agora da vitória, de as portas se abrirem, dos milagres acontecerem. Senhor, eu oro por vidas que estão enfermas aqui no nosso chat ao vivo. Eu repreendo agora essa enfermidade, eu repreendo agora essa doença, do alto da cabeça agora, a planta dos pés, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora, doença desaparece agora, todo mal alojado ali na cabeça, nos rins, no pâncreas, no fígado, ali na bexiga, ali nos pulmões, no coração, em nome de Jesus. Agora toda enfermidade na coluna vai desaparecendo, nos ossos, nos nervos ali, em nome de Jesus. Agora eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo agora essa doença, eu repreendo agora esse mal alojado, eu repreendo agora toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus nós tomamos posse da vitória, em nome de Jesus nós declaramos a cura agora, em nome de Jesus. Corpo físico seja curado, rins sejam curados agora, a coluna seja curada agora, a cabeça ali, o cérebro seja curado agora, as pernas, as articulações sejam curadas e restauradas agora, em nome de Jesus. Coração seja curado agora, veias sejam desobstruídas agora, pulmões sejam limpos agora, em nome de Jesus eu declaro a cura, em nome de Jesus eu declaro milagres, em nome de Jesus eu declaro saúde sobre a tua igreja nesta manhã, sobre a minha vida também, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, aonde houver uma doença, aonde houver uma enfermidade, vai desaparecendo agora, vai sumindo agora, em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem nesta manhã, eu estou dando uma ordem agora, toda enfermidade, toda doença, todo mal alojado vai desaparecendo, vai sumindo agora, vai sendo quebrado agora todo o poder da enfermidade, todo o poder da doença, todo mal alojado agora vai desaparecendo, em nome de Jesus eu declaro a cura, em nome de Jesus eu declaro saúde agora sobre vidas que estão ouvindo esta live, que estão recebendo esta oração, que estão conosco aqui conectados nesta programação. Senhor, vem agora para curar, vem agora, Senhor, para libertar, vem agora, Senhor, para quebrar todo jugo de enfermidade, de doença, todo mal alojado. Vem, poder de Deus, agora, vem, Espírito Santo, agora, vem sobre esta casa, sobre esse casamento, em nome de Jesus. Toda briga desapareça, todo espírito de falência vai embora agora, em nome de Jesus. Nós declaramos a prosperidade, nós declaramos as portas abertas, nós declaramos os milagres agora, a alegria do Espírito Santo. Depressão desapareça agora, síndrome do pânico desapareça, vai embora agora, toda depressão, todo espírito maligno de morte, de suicídio, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou dando uma ordem, eu estou mandando agora, Senhor, a tua igreja está unida agora na mesma fé, no mesmo Espírito, na mesma palavra, e nós estamos declarando a cura ali, Senhor, da depressão, da síndrome do pânico, do medo vago, a ansiedade, não tem mais lugar na nossa casa. Senhor, o teu povo vai deitar e vai dormir em paz, com alegria, em nome de Jesus. Agora o sono seja restabelecido, a paz seja restabelecida agora, todo medo vai embora, todo medo seja quebrado agora, todo espírito contrário seja quebrado nesta manhã, em nome de Jesus. Ali aonde houver uma obra de feitiçaria, aonde tem uma obra de bruxaria, nós estamos anulando agora, estamos quebrando agora toda maldição, toda obra contrária, todo espírito contrário, todo levante do inferno nesta manhã. Senhor, o inimigo ele veio por um caminho, mas ele está retornando por 7, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu evangelho. Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja agora, em nome de Jesus. Sejam batizados com o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo nesta manhã. Senhor, vai renovando vidas, vai fortalecendo o teu povo, vai levantando, Senhor, aqueles que estão prostrados, caídos, desanimados nesta manhã.
Nos fortalece, Pai, nos aviva, Senhor, nos coloca de pé, Senhor, mais uma vez, através do Teu Evangelho, através da Tua Palavra, através das Tuas promessas que trazem esperança ao nosso coração. Senhor, eu oro pelo nosso chat ao vivo, vidas que estão aqui, Senhor, enfermas, que estão clamando pela família, que estão clamando por alguém ali dentro da casa. Nós estamos unindo a nossa fé nesta manhã, nós estamos clamando na Tua presença nesta manhã e apresentando cada um dos Teus filhos, cada necessidade do nosso chat ao vivo, cada necessidade que foi escrita aqui, também ali no nosso grupo de oração, de clamor, de intercessão, também, Senhor, ali, Pai, opera sobre a vida dos Teus filhos, também, Senhor, ali opera sobre a vida da Tua igreja, opera ali sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada empresa, sobre cada ministério, Senhor, é a nossa oração aqui nesta manhã, Pai. Nós glorificamos, adoramos o Teu nome, nos rendemos diante de Ti, nós buscamos a Tua face verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te adoramos, Te glorificamos e Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus.